Bem-vindos a mais um episódio da série Hormônios, que a gente está falando de uma forma, lembra, bem leiga, de uma forma bem fácil para todo mundo entender. Por quê? Tem muito vídeo em canais aí falando de hormônio, mas com muito termo técnico, então tem gente que não entende o termo técnico. A gente está aqui para explicar de uma forma fácil. Eu sou o Dr. Renato Furtado, sou cardiologista, trabalho no instituto que a gente fala muito de nutrigenética, nutrigenômica, de ortomolecular e de longevidade. Então eu vou pegar esse conhecimento para tentar facilitar o entendimento sobre o hormônio. Nesse episódio, a gente vai falar sobre hormônio e suplementação. Então, relembrando o episódio 1, onde a gente falou do conceito e a gente falou a diferença entre o hormônio bioidêntico e o hormônio sintético, ok? Então, nesse ponto, a gente já está certo de que o hormônio bioidêntico é natural e o sintético é laboratorial. Na aula de hoje, a gente vai falar especificamente, então, dos suplementos relacionados a isso. Se o hormônio for usado para fim de tratamento medicamentoso, por exemplo, o paciente tem hipotiroidismo, ele tem uma doença na tiroide, então, nesse caso, o hormônio é terapêutico, ele é remédio. Se o hormônio for usado de uma forma estética ou para uma reposição hormonal, ele pode ser um hormônio de uso que é bioidêntico, mas que na verdade ele acaba sendo um suplemento também. Os suplementos, outros como zinco, magnésio, ferro e outros que a gente conhece como cálcio, enfim, proteína, vitamina, mineral, enfim, e até mesmo os de academia como whey, BCA, creatina, eles também são suplementos que são feitos de acordo com o uso específico para cada um. Quando é que a gente determina que um suplemento é importante? Quando você tem dificuldade de absorvê-lo. Então imagina, por exemplo, que você está ali achando que está comendo e absorvendo todo aquele nutriente que você trouxe para casa, para a sua alimentação, e no final das contas, quando se depara com o exame laboratorial, ele mostra seu ferro baixo, proteína baixa, vitamina baixa e várias outras alterações e outros hormônios também. Naquele momento, a gente identifica no paciente que ele tem dificuldade de absorção. Outro ponto importante. Imagina que o paciente foi no médico, ele tem lá sinais de calorão, de perda da libido, ele tem também enfraquecimento da massa óssea e perda de massa muscular. E o médico faz os exames e identifica hormônios alterados. Nesse caso, o médico pode propor ao paciente um tratamento específico suplementar, juntando os nutrientes com o hormônio. Bom, pode fazer os dois? Pode, desde que a gente tenha um exame que mostre que aquilo é necessário. Qual é o ponto importante, então? O exame, a avaliação médica. Qual é a necessidade? A necessidade depende do sintoma. Ter um hormônio abaixo do normal não quer dizer que necessariamente eu tenho um sintoma. Eu posso conviver sem sintoma nenhum, se for, por exemplo, uma andropausa. Posso estar bem, mas posso sentir muita alteração, por exemplo, a libido, por exemplo, a força muscular, por exemplo, os músculos também, tônus muscular. Aí eu posso sentir, puxa, a minha qualidade de vida piorou muito, eu quero melhorar isso, o que eu faço? Eu vou no médico, faço o exame e ele pode propor para mim uma reposição. Essa reposição, a gente viu na aula passada, ela é mais cautelosa, ela é mais fácil de ser feita quando a gente usa o hormônio bioidêntico, que aí a gente cria uma diminuição do risco. Quando é que a suplementação é necessária? Quando a gente também olha para o suplemento e vê que ele altera e a gente tem sinais. Por exemplo, o paciente já está ali com uma osteopenia, uma osteoporose, então é importante, lógico, ele fazer essa reposição de suplementação. Quando a gente junta os dois? Quando faz sentido. Então imagina, por exemplo, que eu tenho uma disfunção da massa óssea. Eu vou repor o cálcio, eu vou repor o magnésio, eu vou repor a vitamina D e eu posso ajudar a calcitonina, que é um hormônio lá da paratiroide para ajudar também essa parte. Outro ponto importante, imagina que o paciente chegue e ele tem uma disfunção sexual. Ele quer uma ajuda. Você vai suplementar nutrientes que ajudam esse sistema a funcionar melhor, zinco, magnésio, cobre. Você pode usar ali fito-hormônios e pode ir para o lado dos hormônios bioidênticos também, como a testosterona. Você acaba tendo um resultado muito bom para esse paciente.
Uma paciente, então, que tem menopausa, qual o melhor hormônio para ela usar? A gente já falou. Provavelmente o bioidêntico, principalmente se ela tiver histórico de doença como câncer de mama, uterino, aí é melhor o hormônio bioidêntico. Qual é o cuidado que tem que ter? Você tem que fazer exame sequencial. Se você faz o exame com o seu médico sequencial, os hormônios ali para avaliar essa curva hormonal, e sabe que está tudo dentro de um parâmetro ok, e também você olha para a questão de fibras e tal, e isso também está bom no sistema digestivo, então a gente está tendo uma melhora nos dois órgãos que são mais importantes para a questão de cuidado hormonal, que é a parte digestiva e a parte hormonal de suplementação. Outro ponto importante para a gente entender, nem todo mundo reage da mesma forma. Por quê? A genética, quando ela atua de forma diferente, quando a sua alteração molecular, quando, por exemplo, vamos tentar entender de uma forma fácil, quando você tem da sua constituição uma parte que diz assim, que o zinco não deve absorver bem, quando o hormônio vier testosterona, a gente pode ter, numa dificuldade de zinco, uma piora do resultado. Então, essa suplementação ela vai ter que ser alterada para o lado hormonal. A gente vai ter que melhorar a parte hormonal para ter o melhor resultado. Então, entendam que não existe uma receita básica, não existe uma prescrição que deve ser continuada para todo mundo. Então, cada paciente ele vai ter uma resposta específica. Vamos lá. Imagina então, por exemplo, que o senhor X foi no médico, tem disfunção sexual, está fazendo a suplementação correta e não teve resultado. O que você vai fazer? Você vai avaliar o exame dele para verificar se o hormônio caiu por conta de uma falta de suplemento específico. Se a gente não tem um suplemento específico para atuar com a testosterona, a gente vai ter a queda dela sistemática. Só que se cair o hormônio, eu não tenho o resultado que eu quero para o paciente. Essa é a habilidade que o médico tem que ter. Quando ele olha para o exame, ele vai raciocinar nessa mudança e ele vai suplementar e vai trabalhar a dose correta do hormônio. Esse equilíbrio que ele faz entre o suplemento e o hormônio faz toda a diferença. Por que eu estou falando isso? Porque eu só ouço as pessoas falarem de hormônio como se fosse só isso que resolveria. E não é. Se você não tiver uma boa absorção de nutriente, se você não tiver o seu sistema também de nutrientes equilibrado em termos de depósito, mesmo que você faça a reposição, você não vai ter resultado. E o problema não é o hormônio. Não adianta você imaginar, ah, nossa, mas ele fez o implante hormonal e não deu certo. Ah, nossa, ele colocou o DIU e não deu certo. Nossa, ele fez o hormônio no gel e não deu certo. Ele tomou o hormônio, ele injetou o hormônio. Não vai dar certo em nenhum caso. Por quê? O sistema não funciona só por uma via. Tudo interliga. O suplemento interliga com o hormônio, que interliga com a sua genética. Se os três não estiverem se falando, você não tem resultado. Quem é que vê isso? O médico que é habilitado e tem experiência para olhar para as três coisas: suplementação, hormônio e genética. Aí sim, você tem um resultado legal e você começa a sentir também com qualidade de vida sob um olhar de cuidado geral. Porque lembra que qualquer hormônio tem risco. Então isso tem que ser feito por um bom profissional. Então ficou a dica, estou aqui para falar exatamente disso. Espero vocês no próximo episódio, a gente vai falar de envelhecimento relacionado à parte hormonal. Lembra de assistir o primeiro que eu falei dessa série, ele é muito importante para você entender o vídeo de hoje também. E espero que vocês entendam aí e compartilhem mais esse vídeo. Grande abraço para vocês.